Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 6. Capítulo 6, tá bom? No capítulo 6, a partir do versículo 3, né, o título está aí até dizendo assim, perigo da cobiça, né? O perigo que existe através da cobiça. Então, deixa eu ler aqui a partir do versículo 6, que diz assim, ó: e de fato é grande fonte de lucro a piedade com contentamento. Presta atenção nessa palavra contentamento, tá bom? Porque nada trouxe para este mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas o que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas, olha essa palavra também, concupiscências, loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Então a carta a Timóteo está dizendo que, nesse contexto que nós estamos lendo, que a cobiça, não é isso? Pelo dinheiro, leva o homem à ruína, não é isso? Há muitas concupiscências, ou seja, cobiças, desejos nocivos, destrutivos, e isso faz o quê? Com que homens caiam em ruínas, né? Na perdição. Mas ele diz o seguinte, que tendo o que comer, o que vestir, sejam contentes, que haja contentamento para aqueles que tenham o que comer e o que vestir. Tá, agora vamos lá abrir na carta a Tiago, no capítulo 1. Nos versículos 14 e 15, diz assim: cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. No capítulo 4 de Tiago, no versículo 2, diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm. Deixa eu falar com vocês aqui. O que eu quero refletir com vocês, a temática hoje é a idolatria, é uma criptonita espiritual. Vocês sabem que nós temos utilizado o recurso, né, do livro chamado criptonita, e criptonita, todo mundo já está ciente também, é aquilo que rouba a energia, o poder, não só o superpoder do Superman, mas, né, acaba o tornando também mais fraco do que um homem comum. Então, a idolatria é o ponto máximo identificado como aquilo que é a criptonita espiritual, ou seja, na vida de um cristão, principalmente, nós estamos abordando aqui, dentro do contexto de alguém que já tem uma aliança com Jesus. A principal criptonita, ou seja, o que mais rouba a energia ou o poder do Espírito Santo sobre a vida de um servo de Deus é a idolatria. E também, numa outra pregação, eu expliquei para vocês que idolatria não é necessariamente imagens, esculturas, casas, templos, não. Idolatria, na verdade, ela começa a partir de um outro contexto. É quando você coloca outra coisa na frente de Deus, né? Deixa eu ler só algo aqui que vai identificar melhor idolatria, só para relembrar. Idolatria é aquilo de onde você tira a sua força, ou aquilo para o que você quer dar força.
Idolatria é a humanidade deixando de lado o que Deus claramente quer, a fim de satisfazer anseios e desejos que são contrários à vontade de Deus. Lembra o texto de Romanos capítulo 1? Que os homens, conhecendo Deus, sabendo quem é Deus, decidiu por vontade própria não honrá-lo, não glorificá-lo. Eles, por vontade própria, questionaram isto e começaram a se achar sábios, inteligentes. Ou seja, tirar a honra de Deus, tirar a glória de Deus. Idolatria é uma desobediência consciente à vontade de Deus. Ou seja, é alguém que sabe o que tem que fazer, mas faz o contrário, tira a honra de Deus. Isso é idolatria, tá bom? Nós temos associado na nossa cultura que idolatria é a imagem. Não, mas não é. É também, tá bom? É também, mas aquilo que toma o lugar de Deus se tornou um ídolo. E em Levítico diz: não façam ídolos. Não façam ídolos para vocês. Então quem é que faz os ídolos? Nós fazemos os ídolos, tá bom? E aí eu vou esclarecer um pouco mais para você aqui. Mas eu quero trabalhar com vocês aqui o que nos leva exatamente, dentro desse processo aqui, a chegar a idolatrar alguma coisa. E eu quero que vocês gravem exatamente essa palavra, hoje, contentamento. Mas pastor, nós acabamos de ler um texto bíblico que fala que o contentamento está ligado a você ter o que comer e o que vestir. Ou seja, se você tem o suficiente, o necessário, seja contente, seja alegre, glorifique a Deus. Tem o que comer, tem o que vestir, então seja contente, porque você tem o suficiente, o que é necessário para a sua vida, está certo. Esse é o caminho do texto, inclusive, que nós lemos. Esse é o caminho. Por quê? Pessoas que desejam ficar ricas acabam caindo em ruínas. Por quê? Acabam cobiçando. É aqui que eu quero chegar. Esse é o caminho para idolatrar. Esse é o caminho para a idolatria. Então ninguém chega a ser um idólatra sem antes percorrer esse caminho. Então, da idolatria para trás, seria mais ou menos assim: a idolatria X na sua vida, porque foi gerada uma cobiça. Só que ninguém cobiça aquilo do nada. Ninguém cobiça para chegar a idolatrar, a ter aquilo como ídolo, na vida assim, de repente, amanhece idolatrando, cobiçando e idolatrando. Antes há um descontentamento. Antes alguém fica descontente com alguma coisa da sua vida, antes alguém fica, desconfortável, antes alguém fica assim, se sentindo desprovido, desfavorecido, e aí ele fica descontente, para que ele possa então cobiçar aquilo que ele não tem. Aí sim aquilo se torna um ídolo na vida dele, porque ele começa a ficar assim, vidrado, obstinado por aquilo a todo custo, a qualquer custo. E aí o interessante é que o contentamento que a Bíblia traz para nós em vários textos, inclusive eu quis começar lendo esse, para mostrar a vocês que o contentamento tem a ver com recursos financeiros mesmo. Quando a Bíblia fala sobre contentamento, ela faz uma ligação a isto. Só que a palavra contentamento, a definição dela é qual? É satisfação. Alguém que está contente, está alegre, está satisfeito. Então, não necessariamente o descontentamento é apenas com a vida financeira, é apenas só não tendo o que comer como gostaria de ter, não tendo tudo o que vestir, aquelas roupas como gostaria de ter, não ter aquela casa, aquele carro, aquela propriedade como gostaria e acha que deveria ter por ser filho de Deus. Mas está ligado a outras áreas da vida, como por exemplo, a ter paz, a ter felicidade, a ter autoridade, a ter estima, enfim, a tantas outras coisas. Algumas pessoas não estão tão contentes com a felicidade da própria vida. Eu não sou feliz, não estou feliz. E aí começa a cobiçar a felicidade. Logo a felicidade se torna um ídolo. E a todo custo ela começa a fazer coisas
que por vezes não é do agrado de Deus para ser feliz. Então, a partir do descontentamento, os ídolos são criados. Porque nesse meio tempo, dentro desse caminho, aqui, nesse meio, existe a cobiça, existe o desejo, as concupiscências. Foi quando nós lemos o texto de Tiago, capítulo 1. O livro de Tiago, naquele contexto, não está falando sobre finança, está falando sobre tentação. Olha, ninguém diga que Deus te tentou. Na verdade, não, Deus não tenta ninguém. Somos tentados pelos desejos, concupiscência, cobiças. E quando isso acontece? Quando há um descontentamento. Então, quando nós estamos contentes, felizes, alegres, satisfeitos, nós dizemos não para a cobiça, e logo não chegamos a idolatrar nada na nossa vida. Então, assim, eu quero percorrer com vocês assim esse caminho, porque eu vou ler um texto lá no primeiro livro de Samuel. Pode abrir aí a Bíblia. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Eu quero ler essa história de Saul, que mostra exatamente o momento que ele não ficou contente. Existem vários outros textos. Aprove o Senhor, então, estarmos nesse aqui. E baseado nessa história de Saul, vamos ver que talvez se pareça com a sua. Talvez seja, parecido com sua realidade. Então, embora o contentamento, que nós lemos aqui, tenha a ver com ter o que comer, o que vestir, existem outras áreas da nossa vida que também precisa haver contentamento. Porque se não houver contentamento, ou seja, se você não estiver contente, não só na sua vida financeira, mas também nas outras áreas da sua vida, você vai abrir espaço precedente para a cobiça. Então, talvez sua vida financeira esteja ok. Não, pastor, eu tenho um pouco, mas eu sou satisfeito, eu sou feliz, eu estou tranquilo com o que eu tenho, eu sou grato a Deus com o pouco que eu tenho o que comer, o que vestir, eu sou contente mesmo, eu me sinto próspero, porque não me falta nada. Amém, esse é o pensamento, glória a Deus. Significa que você não vai, estudar, passar num concurso, aceitar um emprego melhor. Não é isso, porque tudo isso vem da parte de Deus para a nossa vida, entendam isso. Você pode ser próspero sim, ganhar mais, não é isso? Ser bem sucedido financeiramente, beleza. Mas o que eu quero dizer é que você pode estar satisfeito dentro da sua realidade hoje financeira, mas de repente, na sua vida conjugal você não esteja tão contente. Talvez na sua vida pessoal você não esteja tão contente, na sua vida espiritual você não esteja tão contente, e aí vai, outras áreas da sua vida, da qual você não esteja tão contente, e aí você abre um precedente para quê? Para você começar a cobiçar aquilo que você não possui. Você ficou obstinado, criando o quê? Uma cobiça, e aí te leva a um ídolo. Você ficou olhando para aquilo como fosse o seu principal motivo de vida. Se virou o seu motivo de vida, você tirou Deus, você tirou Jesus como esperança da glória. Você tira Jesus como alvo principal da sua vida, seu referencial de vida. Você põe ele de lado e agora você está obstinado por outra coisa. Amém? Vocês estão entendendo isso aqui? Então, vamos ler juntos aqui esse texto. Capítulo 13, do primeiro livro de Samuel. Saul era jovem quando se tornou rei. A minha versão é um pouco diferente, acompanhe na sua. E reinou muitos anos sobre Israel. Ele recrutou 3.000 homens, mantendo 2.000 sob seu comando, em Micamais e nas montanhas de Betel. Os outros ficaram sob o comando de Jonatas, em Gibeá de Benjamim. O restante foi mandado de volta para casa.
Jonatas atacou e matou o comandante dos filisteus em Gibeá. Quando os filisteus souberam disso, mandaram dizer: os hebreus estão se rebelando. Saul mandou tocar as trombetas no território inteiro, e a notícia correu por todo Israel. Saul matou o comandante filisteu. Os filisteus estão agitados e furiosos. O exército foi convocado e se aproximou e se apresentou a Saul em Gilgal. Os filisteus juntaram forças para atacar Israel. 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados de infantaria que pareciam areia na praia. Eles subiram aos montes e acamparam em Micmais, a leste de Bet-Avém. Verso 6 diz: quando os israelitas perceberam que estavam em desvantagem, correram para se esconder em cavernas, buracos, penhascos, poços e cisternas. Alguns atravessaram o Jordão para se refugiar em Gade e em Gileade, mas Saul manteve sua posição em Gilgal. Os soldados continuavam com ele, apesar de estarem morrendo de medo. Vou dar uma pausa aqui rapidinho, só para poder situar o que nós acabamos de ler. Até aqui, Saul estava firme. Até aqui, nesse verso, Saul estava segurando o seu posto. Os soldados estavam morrendo de medo, porque eles viram que estavam em desvantagem. Você viu, os soldados dos filisteus era como a areia do mar, de tanta gente. Eles pensaram assim: agora já era, né? Começaram a procurar caverna para poder fugir, se esconder e tudo mais. Mas Saul permaneceu firme, manteve o seu posto, a sua posição, e os soldados ficaram com ele. Aí no verso 8, presta atenção agora: ele aguardou 7 dias, diga comigo aí, 7 dias, conforme o combinado, mas Samuel não chegava, e os soldados começaram a desertar, indo para todo o canto. Aí, olha só, aqui complicou tudo. Ele havia combinado com Samuel, para que Samuel, então, chegasse lá naquele lugar, porque era um profeta, era um homem de Deus, não é isso? Iria trazer ali as verdades oriundas do Pai, do próprio Deus, sobre aquele povo do Senhor, e marcou o seguinte: olha, em 7 dias eu estarei com você. Deu 7 dias, ele estava no posto, Samuel não chegou, aí ele ficou maluco. Aí Saul, pirou o cabeção e disse assim: já era, ele não chegou, a galera está começando a fugir. Olha lá, ele aguardou 7 dias conforme combinado, mas Samuel não chegava, os soldados começaram a desertar para todo canto. Aí vem o versículo 9, por fim, Saul deu o quê? Esta ordem: tragam-me a oferta queimada e as ofertas de paz. Ele sacrificou a oferta queimada. Assim que acabou de sacrificar, Samuel chegou e Saul foi cumprimentá-lo. Olha a pergunta de Samuel para ele. Samuel perguntou, o que você está fazendo, Saul? Aí Saul respondeu: quando vi que estava perdendo o meu exército e que você não chegava conforme o combinado, e que os filisteus estavam reunidos em Micmais, pensei: os filisteus estão prontos para me atacar em Gilgal, mas ainda não busquei a ajuda do Eterno. Por isso tomei a iniciativa e sacrifiquei a oferta queimada. Samuel disse a Saul: você cometeu um grande erro. Se tivesse obedecido a ordem do Eterno, seu Deus, ele teria confirmado hoje o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado está desmoronando. O Eterno já está procurando um substituto para você. Desta vez é ele quem fará a escolha.
quando ele o encontrar, vai designá-lo novo líder do seu povo. Tudo porque você não se ateve ao que foi combinado com o Eterno. Depois disso, Samuel deixou Gilgal e foi para Gibeá de Benjamim. Saul contou os soldados que ficaram com ele, havia apenas 600 homens. Beleza. Não é escondido de ninguém aqui, e quem não sabe, né, vamos relembrar, vamos ficar sabendo, que Saul não tinha autoridade dada por Deus para queimar, oferecer ofertas. Ele era o rei apenas. Ele era o comandante do povo de Deus. Isso não era de responsabilidade dele fazer. Tinha um homem de Deus preparado com a autoridade de Deus para fazer isso, que era Samuel. Samuel era alguém que estava ali representando o próprio Deus diante da nação. Ele falava ao povo. E um sacerdote que podia queimar as ofertas, que levava para Deus. Então preste atenção aqui em 3 coisas que nós aprendemos com essa história de Saul. Por que ele fez o que fez? A partir de que circunstância Saul começou a colocar o seu reinado em xeque, a colocar aquilo que Deus havia dado para ele fazer numa posição difícil? A primeira coisa aqui, que fica muito claro, é que houve no coração de Saul um medo, um descontentamento, uma insatisfação. No coração de Saul, nessa circunstância, começou a brotar o quê? Estou perdendo referência, estou perdendo autoridade. Ele estava deixando com que os soldados dele fugissem de medo, e ele precisava fazer alguma coisa. Então, o descontentamento gera o quê? Decisões precipitadas. As pessoas, quando não estão contentes com alguma coisa, quando elas não estão satisfeitas, quando elas não estão alegres diante daquilo que está acontecendo na vida dela, sendo um problema ou não, sendo uma felicidade ou não, tendo muito ou tendo pouco, sendo aquilo que ela gostaria que estivesse acontecendo ou não, se ela não está contente, ela toma decisões precipitadas. Foi exatamente o que Saul fez. Saul fez o quê? Sem autorização nenhuma, ele queimou a oferta, foi buscar no lugar de outra pessoa que teria autoridade para fazer, ele tomou essa decisão. Agora, veja se isso parece com a sua história, com a sua vida. 7 dias, eu não queria estar na pele dele, mas de jeito nenhum. Imagina só, um exército enorme, que cobria as colinas, e quando ele olhava assim, a gente não tem condição nenhuma de enfrentar, mas havia uma ordem de Deus. Mas o seu descontentamento, o coração dele afligido, fez com que ele se precipitasse. E aí interessante, ele aguardou 7 dias, não aconteceu conforme ele queria, não aconteceu do jeito que ele pensou que deveria acontecer. Isso foi o suficiente para ele fazer do jeito dele, tomar as rédeas da coisa. Vê se não parece com a nossa vida isso. 7 dias você está conversando com Deus, orando, pedindo a Deus uma resposta. 7 dias você está sendo afligido por uma enfermidade, por uma dificuldade financeira, por um problema emocional, por um problema familiar. 7 dias, você diz: Deus, não aguento mais, 7 dias que eu estou sendo afligido por isso, eu quero tomar as rédeas agora e eu quero fazer do meu jeito. As pessoas, quando não estão contentes com a situação da vida dela, elas querem tomar precipitadamente o controle de novo. Elas querem dizer: Deus, o Senhor não sabe o que está fazendo, porque já era para ter passado essa aflição. O Senhor não sabe o que está fazendo, me dê o controle de volta, porque o que eu estou vivendo já tem muito tempo, já deveria ter sido resolvido.
E é interessante que tem gente que não espera nem 7 dias, meia hora já é o suficiente. Diz assim: eu estou passando por esse problema aqui, Deus, eu acho que Deus não está olhando para a minha causa não. 1 hora depois já está fazendo do jeito dela, já está querendo buscar alguma outra coisa para satisfazer, para colocar no lugar desse descontentamento. Porque a área da sua vida, meu irmão, preste atenção nisso, da qual você não está contente, vai gerar uma cobiça, concupiscência, e você vai desejar isso obstinadamente, tornando isso um alvo de vida, seja o que for na área da sua vida, mas isso vai tomar o lugar de Deus, e precipitadamente você vai querer tomar o controle de volta, e as rédeas da sua vida, e vai querer buscar isso a todo custo, só que você vai se dar mal. Se você tirar Deus do controle da sua vida, se você tomar as rédeas precipitadamente, porque tem 3 anos que você ora por isso, tem 4 anos que você está lá, de joelhos, pedindo a Deus, enjoado já, e aí você acha que já é o suficiente? É no seu tempo ou é no tempo de Deus? Então Saul colocou o reinado dele em jogo porque agiu precipitadamente, porque não estava contente, porque durante 7 dias, conforme combinado, ele esperou o profeta de Deus chegar, e o profeta não chegou. Mas não chegou mesmo, não? O que diz o texto que nós acabamos de ler? Quando ele acabou de oferecer a oferta queimada, quem que chegou? Samuel chegou. É mais ou menos assim: olha, aqui está o altar, ele foi, queimou, entregou, ó Deus, recebe aí, manda a resposta, me diz se é para avançar, se não é para avançar, se eu devo recuar, se nós vamos ganhar essa batalha ou não, né? E quando a fumacinha estava assim subindo, ele olha para o lado e quem chega ali? Samuel. Ô Samuel, a cara dele vai no chão, fica com a cara vermelha, sem graça, com vergonha. Por quê? Porque não esperou por um triz. Sabe, faltava isso. Ele terminou de entregar a oferta, Samuel chegou. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo na sua vida, cara. Está na porta, está chegando assim a resposta de Deus, o combinado de Deus. Mas você vai lá e pega de novo de volta. E vai fazer do seu jeito. Aí você estraga tudo. E você estraga tudo. E você volta a fazer, a lamber o vômito, como está descrito lá na Bíblia. Sabe, volta de novo a praticar coisas que desagradam a Deus e começa a desobedecer a Deus como fez Saul. A segunda coisa que, baseado na história de Saul, sabe, que nós aprendemos, do qual o descontentamento gera um pensamento de que a vontade de Deus é uma coisa opcional. Guarda isso no teu coração também. O descontentamento, por um instante, gera no coração do ser humano a possibilidade, o pensamento de que a vontade de Deus, ela é opcional. Ou seja, os momentos difíceis da vida de alguém faz com que ele pense que tem o direito de escolher se é melhor a vontade de Deus ou não. Estão comigo? Estão entendendo isso? Os momentos difíceis, ou seja, de descontentamento, não está tão satisfeito como você acha que deveria estar experimentando, pode gerar no coração, e gera mesmo, o quê? Um direito, na sua cabeça, um pensamento de ter o direito de dizer assim: a vontade de Deus não é tão boa assim, olha o meu esforço, olha tudo que eu dediquei, olha o tempo que eu gastei, olha a minha juventude, abrindo mão das coisas que a Bíblia diz que é pecado, abrindo mão, né, de festas, de bagunça, de dar prazer à minha carne, olha tudo que eu estou abrindo mão para ser fiel à minha esposa, e no final das contas, o descontentamento gera esse pensamento. Qual o pensamento? De que a vontade de Deus é opcional, e é a maior furada que pode existir. Você pensar que a vontade de Deus, ela é opcional, é um pensamento assim, macabro no mínimo. Então o descontentamento, queridos, ele gera uma busca desenfreada na vida do ser humano. Eu já ia me esquecendo de uma ilustração que eu pedi a Sarinha para eu contar aqui, né?
Eu pedi Sarinha para permissão a Sarinha, minha filha, para poder contar, né, a história dela, mas quando ela era mais nova. Não que não aconteça hoje, mas hoje não acontece com tanta frequência. Sarinha, né, como toda criança mais nova, elas tentam a todo custo alcançar alguma coisa, né? Elas querem aquilo. E a dificuldade não era essa exatamente, era mais ou menos assim, quando nós íamos ao shopping, acho que eu já contei isso para vocês, vamos ao shopping, que legal, vamos ao shopping, vai ser um passeio show de bola, legal, chega lá, passeamos, legal, aí ela diz assim, pai, eu quero um sorvete. Não, filha, a gente veio passear no shopping, esse era o objetivo. Aí ela diz assim, mas foi o quê? O passeio então não é legal. Por que não é legal? O passeio não era vir ao shopping? Mas tem que tomar uma casquinha, para ficar contente, para ficar satisfeito, tem que tomar uma casquinha. Beleza, então, da próxima vez a gente toma uma casquinha. Então o passeio não valeu. Tá, então, vamos ao shopping, outro dia, vamos ao shopping, e vamos tomar uma casquinha. Que legal, então vamos lá, tomar uma casquinha. Aí aquela cara emburrada, né? Assim, o que foi? Não, mas hoje eu quero um hambúrguer. Mas não está na casquinha? Não, mas para vir no shopping tem que tomar casquinha e tem que comer um hambúrguer. Então, tá bom, beleza. E passa os dias e vai outro dia, tem que tomar casquinha, tem que comer um hambúrguer, tem que ver um filme no cinema. E aí vai, sabe, nunca está contente. Não há contentamento, não há satisfação. É assim que às vezes nós fazemos. Quando nós não estamos contentes na nossa vida, nós não estamos satisfeitos com alguma área da nossa vida, nós fazemos exatamente isso. Está acontecendo assim inúmeras coisas lindas de Deus na nossa vida, mas não há contentamento. A gente fica sempre o quê? Olhando para aquilo que não tem, cobiçando aquilo que ainda não tem, obstinado a alcançá-lo, e aquilo se torna um ídolo tomando o lugar de Deus. Quando não há contentamento, é exatamente isso que acontece, né? Está acontecendo isso, é lindo demais, mas não é aquilo que eu queria. Então Saul deixa esse exemplo para nós, fazendo com que, primeiro, o descontentamento gere decisões precipitadas. Segundo, um pensamento de que a vontade de Deus é opcional, né? E a terceira coisa aqui, o descontentamento gera cobiça, que eu já falei para vocês aqui. E é o que eu quero caminhar para mostrar para vocês o que pode acontecer. Então, a cobiça, ela faz o quê? Ela gera ídolos, né? Ela toma o lugar de Deus. E esse ídolo pode ser o quê? O provedor de felicidade. Já viram pessoas dizendo assim, eu não sou feliz? Eu já vi um monte de gente dizendo assim, eu não sou tão feliz, eu não sou feliz, estou em busca da felicidade, mas ainda não encontrei. E eu lamento muito, se não tiver Jesus, o problema todo sabe o que, gente? É que eu ouço crente falando isso. É um absurdo. Que felicidade quer encontrar além de Jesus Cristo? A Bíblia diz que, o próprio Cristo disse que no mundo nós teremos aflições. Que felicidade é essa que um crente quer achar, a não ser o próprio Cristo como esperança da vida eterna? A não ser o próprio Jesus, sabe, como a razão de vida, de estarmos com Ele na eternidade. Então esse contentamento, ele não vai existir enquanto o foco estiver no lugar errado. Olha aqui o que está escrito em Josué capítulo 7, no versículo 21, a história lá de Acã, que eu já citei para vocês. Acã fez o que lá nos destroços, que não era para pegar nada? Ele pegou. Olha o que ele diz, só alguns versículos, alguns versos do versículo 21. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica boa, ele diz assim, cobicei e tomei para mim. Quando ele viu que aquela capa tinha prata, tinha ouro, era uma coisa assim linda, preciosa, ele cobiçou e tomou para ele. O que aconteceu no Éden com o casal, Adão e Eva? O que a serpente fez?
A serpente disse assim para Eva, né? Eva, por que você não vai comer desse fruto? Ela disse, não, o Senhor disse que eu posso, né, comer de tudo, esse não. Por quê? Não, porque quem comer certamente morrerá. Ela disse que nada, vai morrer nada. Na verdade, seus olhos vão ser abertos, você vai ter sabedoria, você vai ficar como o próprio Deus. Ele não quer que você fique como Ele, cheio de conhecimento. Aí o texto diz o quê? Que ela viu, cobiçou, né? Isso, ela começou a imaginar, era bonita aos olhos, né? Isso, ela percebeu que ia dar para ela sabedoria e conhecimento. Ela disse, eu quero. E me diz aí, quem foi o primeiro que fez exatamente isso? Cobiçou ser igual a Deus, superior às estrelas, aos luminares, querendo ser superior ao Deus, Satanás, antes Lúcifer. Percebam então como que a concupiscência, a cobiça, como o descontentamento gera isso. Eva, Adão, eles tinham tudo no Éden. Deus disse, tudo isso daqui de vocês, tudo, pelo amor de Deus, uma coisa só não era para tocar, um fruto só não era para comer. Mas que descontentamento é esse? Você deve estar assim, desbravando no teu coração assim, que casal, hein? Pelo amor de Deus, tudo à disposição deles, e uma coisa só eles foram lá e tomaram, cobiçaram justamente aquilo que não era para cobiçar. É o que você e eu fazemos. Você deve estar indignado aí pensando sobre Adão e Eva, mas é exatamente isso que nós fazemos. Quando nós fazemos isso, pastor? Quando há um descontentamento, quando nós não estamos satisfeitos com alguma coisa na nossa vida, abrimos brecha, baixamos a guarda para cobiçar exatamente isso, e torna-se então um ídolo na nossa vida. Mas sabe o que Jesus quer para você nessa noite? Que Ele seja o centro do seu contentamento. Jesus quer hoje que você abra os seus olhos e olhe somente para Ele, como aquele que vai satisfazer a sua vida por completo. Jesus quer ser o centro do contentamento da sua vida, querido. E eu quero ler alguns versículos para a gente caminhar para o final, eu já terminar. Um deles está em Filipenses, anota aí por favor, Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13. É um versículo que você já ouviu muito. Olha o que diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele aprendeu o segredo, porque ele sabia de onde vinha a força dele. Ele podia passar, tendo muito, tendo pouco, necessidade ou não, porque ele aprendeu o segredo de viver contente. Ele aprendeu o segredo. Jesus, a razão da nossa esperança. O problema todo é que a criptonita espiritual está sugando a sua força. Você está aí moribundo, você está aí, sabe, sem poder espiritual nenhum. Você está aí um fracote, um crente fracote, doente espiritual, doente que não tem força nem para orar. Sabe por quê? Porque está sendo idólatra. Para ser idólatra tem que cobiçar, para cobiçar tem que ser descontente. Então não está tendo contentamento da sua vida. Jesus não está sendo contentamento da sua vida. É por isso que está um fracote. É por isso que não consegue nem orar, nem falar, nem ler a Bíblia. Pastor, não consigo nem ler a Bíblia. Quanto mais expulsar um demônio. Capaz de ouvir aquele texto bíblico que está lá em Atos, né? Eu conheço quem é Paulo, eu conheço quem é Jesus, mas você eu não conheço não. É capaz de ouvir isso. Por quê? Porque Jesus já deixou de ser o centro da sua vida e você está olhando para coisas desse mundo.
Está buscando felicidade, contentamento em coisas efêmeras, temporais, coisas que são passageiras, coisas que, sabe, vão perder, que a traça corrói, que os ladrões roubam. E eu lamento muito, você não vai ficar satisfeito, o contentamento não vai existir, e principalmente se for riqueza. O que é que o texto de Eclesiastes diz? O homem que ama o dinheiro, que deseja o dinheiro, quanto mais tem, mais quer. Ele nunca fica satisfeito quando ele consegue aquilo. Ganhei 1 milhão, agora eu quero chegar a 2. Comprei um carro, agora eu quero comprar o outro carro. Eu comprei uma casa, agora eu quero uma casa no campo, eu quero uma na praia. E assim vai. Quanto mais tem, mais quer. Por isso que a maioria das pessoas, quando ganha R$1.000, né, gasta 1.500. Aí ganha um salário agora de 3.000. Puxa, ele gastava 1.500, vai sobrar 1.500. Não, agora ele vai viver com 4.500. Gastar 4.500, mas ele ganha 3. Aí ele é promovido, ganha agora R$10.000 por mês. Puxa vida, né? Pelo menos R$5.000 vai sobrar da receita dele agora, que nada. Agora ele quer viver com 15, gastando 15, ganhando 10. É porque quanto mais tem, mais quer. Então o contentamento é em Jesus. Ele é o centro, Ele é tudo. Enquanto as pessoas estiverem, você cristão, estiver buscando contentamento em coisas desse mundo, você vai viver cobiçando coisas passageiras, coisas que eu lamento muito, sim, vaidade, é vaidade, tudo debaixo do sol é vaidade. Então, Paulo aprendeu o segredo de viver contente, e ele disse, eu posso viver todas essas coisas, todos esses momentos, porque eu aprendi, eu sei quem me fortalece, eu sei. Eu posso passar fome, estou contente. Eu posso ter muito sobrando na minha casa, eu estou contente, porque isso é passageiro também. Hoje eu posso ter ou não. Não é o que nós estamos estudando lá na carta de Tiago, né? Nós estamos estudando isso na célula. Outro texto aqui sobre uma pessoa que nos mostra também sobre o seu próprio contentamento. Quem? Jesus. Olha o que Jesus diz, João capítulo 4, versículo 34. Ele diz assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Olha só, o alimento de Jesus, ele está dizendo o que me satisfaz, aquilo que me dá abastança, aquilo que me dá vigor, aquilo que me dá energia, aquilo que me mantém de pé, é fazer a vontade do meu Pai, é consumar a obra que Ele me confiou. Ele está dizendo aqui, ei, a vontade de Deus é o verdadeiro contentamento, mas enquanto você não entender isso, vai ser um crente fracote, não vai entender isso não, vai continuar sendo um crente, sendo assim, chacota do inferno. Outro texto bíblico aí para você entender, 1ª carta aos Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É a glória de Deus, tem que ser o nosso contentamento. Enquanto você achar que você vai ser feliz, contente, ganhando tanto, eu lamento muito, está correndo atrás do vento. Enquanto você achar que o prazer da sua carne é o que vai te dar felicidade, você vai correr atrás do vento, vai viver uma vida vazia. Gente, quantas pessoas nós atendemos? Crente e não crente. É muito mais, sabe, feioso mesmo, é feio quando um crente fala isso, quando um crente não é contente, quando um crente perde Jesus de vista, porque para um ímpio, beleza, ele não conhece Jesus ainda, não é isso? Aí é o momento da gente evangelizar e mostrar, Jesus tem que ser o centro da sua vida, para você se sentir útil. Mas quantas pessoas nós atendemos, e elas nos procuram e dizem assim, sabe o que? Eu sou infeliz, eu me sinto inútil, eu acordo e não tenho prazer, eu vou dormir e não tenho prazer. É porque está buscando no lugar errado, já perdeu o sentido da vida há muito tempo, acorda, vai trabalhar, ganhar um dinheiro para gastar com qualquer coisa, ajuda um aqui, outro acolá, e no final do mês, tudo de novo, e vai estudar, e vai ganhar bem, e vai estudar, e vai trabalhar, e vai fazer isso, aquilo, outro, e vai fazer programas, e vai beber, e vai não sei o quê, e no final das contas,
continua vazio, continua triste, porque Jesus não é o centro. Quando Cristo, quando a vontade de Deus, quando obedecer a Deus for o centro da tua vontade, quando a vontade de Deus, for assim, o centro da sua vida, do seu contentamento, aí a sua vida vai ser diferente. É isso que Ele quer para você hoje. Talvez você tenha cobiçado, sabe, coisas que você não tem percebido, que já tomou o lugar de Deus na sua vida há muito tempo. E eu quero orar com você para terminar. Você pode ficar em pé? Quero que você faça um autoexame assim, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Quero te pedir para você fechar seus olhos agora e perguntar para Deus: Deus, qual é a criptonita espiritual que está tomando conta do seu lugar em mim? O que está roubando, Deus, essa força sobrenatural do Senhor na minha vida que eu ainda não percebi? O que você tem cobiçado hoje que tem te afastado de Deus? A riqueza, a amizade, os prazeres da carne, o namoro impuro, propriedades, privilégio, prestígio, autoridade reconhecida, o quê? Estabilidade profissional, financeira, é isso? É isso que você tem cobiçado hoje? A todo custo você está obstinado buscando isso, achando que isso realmente é a vontade de Deus? O que é que você tem cobiçado hoje, igreja? O que é que está diante dos seus olhos que você apenas tem olhos para isso e não tem percebido o amor de Deus por você? Em qual área da sua vida você não está contente? E nessa área da sua vida, talvez, esse descontentamento tenha tornado você obstinado a cobiçar alguma coisa que não seja a vontade de Deus. Idolatria é aquilo de onde você tira a sua força, ou aquilo para o que você dá a sua força. A quem você tem dado a sua força? A que você tem dado a sua força? E aonde você tem buscado força? É em Deus? Ou nos prazeres, na sua vontade? Ou você já pegou o controle da sua vida de volta? Identifique, querido, porque se você não identificar o que está roubando a presença poderosa de Deus na sua vida, você vai ser um crente fracote mesmo. Se você não for honesto, sabe, com você mesmo, e não disser para Deus assim: ah, Deus, eu tenho cobiçado isso, porque na minha vida isso não há contentamento, e isso tem roubado a minha força, tem tirado a minha paz, e eu tenho buscado isso a todo custo, e dia após dia eu trabalho em prol disso, eu estudo em prol disso, eu vivo em prol disso, dedico toda a minha juventude, a minha energia a isso, mas nunca parei para te perguntar se isso é a tua vontade para mim. Nunca. Queridos, Davi passou pela mesma situação. Enquanto os homens, soldados de Saul, queriam apenas fugir de medo, os soldados de Davi quiseram matá-lo. Vocês estão pensando que Davi foi lá e fez igual Saul?
Tomou o controle de novo da vida dele e começou a fazer com as próprias forças dele? Não. Davi perguntou para Deus: Deus, eu devo avançar ou recuar? Se eu perseguir esses inimigos, eu alcançarei ou não? E Deus disse: sim, certamente você alcançará e destruirá, porque eu entregarei em suas mãos. Enquanto você estiver com controle da sua vida, querido, na área que você está descontente, você vai ficar dando murros em ponta de faca, você vai ficar sofrendo à toa. Você precisa de uma decisão na sua vida. Isso está roubando a sua energia, a sua força espiritual. Isso é uma criptonita na sua vida. Essa cobiça, esse desejo, essa concupiscência, isso gera morte. Então converse com Deus agora no nome de Jesus. Faça a sua oração para encerrar esse momento. É você e Deus, porque só Deus sabe o que você está passando. Só Deus sabe, querido. Só você e Deus. Pai, no nome de Jesus, o Senhor conhece cada coração aqui, Deus, e o Senhor sabe exatamente aquilo que cada filho seu aqui tem cobiçado e tem tomado o lugar do Senhor na vida deles. Ah, Deus, que o Senhor gere contentamento na vida deles hoje, contentamento emocional, espiritual, contentamento financeiro, contentamento familiar, Deus, que não haja nenhuma carência, a ponto das pessoas começarem, Deus, a querer namorar, desejar outras pessoas, se deitar com outras pessoas para suprir qualquer carência, ao ponto, Deus, das pessoas se venderem para querer ganhar mais, mentindo, trapaceando, a fim de ganhar mais dinheiro. Ah, Senhor, na vida familiar, que não haja adultério, Deus, consumado, nem pensamento, mas que haja contentamento, Deus, dentro dos lares. Deus, no nome de Jesus, o Senhor conhece cada coração aqui nessa noite, e que o Senhor possa fazer gerar, Deus, contentamento sobre a vida dos teus filhos, que possamos usar a frase do próprio Jesus, quando disse que a nossa comida é fazer a vontade daquele que o enviou e consumar a sua obra. Que possamos dizer como Paulo diz: Deus, aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai, por favor, que nesta noite, Deus, a presença do Senhor possa suprir toda e qualquer necessidade, possa suprir, Deus, derramando contentamento, tirando, ó Pai, qualquer desejo, qualquer concupiscência, qualquer cobiça, anulando assim qualquer ídolo na vida dos teus filhos, Pai. Essa oração que eu faço no nome e no poder de Jesus.